paz, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero trazer um assunto hoje sobre a lei e a graça. E eu quero começar no livro de João, capítulo 1. Chama-se de Evangelho de João. 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça, verdade. Graça, amor do eterno Pai por nossas vidas. Verdade que os judeus não sabiam, que as pessoas não sabiam, que os gentios não sabiam. Mas antes de começar a falar sobre isto, eu quero lhe dizer que a lei de Moisés veio depois de Abraão, 400 anos depois. Então até então não havia lei. Não havia lei. O pecado de Adão nos matou, nos estragou. Então não havia ainda uma reparação disso. As pessoas viviam a vida normal, naquela busca constante de querer agradar a Deus de sua forma. E quer dizer também que havia vários povos, vários reinos antes de Jesus. Havia suas normas, sua lei, como o Egito, como a Mesopotâmia, como havia as regiões ali, que hoje é o Iraque, era a Babilônia. Então havia vários lugares, vários reinos que tinham suas normas, suas leis, os seus deuses, suas adorações. Então Abraão ouve a palavra de Jeová, leva a palavra de Jeová ali para Cananéia. Cananéia se espalha ali naquela província de Canaã, onde nasce os semitas. Ele começa ali a divulgação de Jeová e depois vai para o Egito, e o Egito, aí vem toda a história. Moisés foge e encontra com Jeová, e Jeová se apresenta para ele e diz que se apresentou para Abraão como El Shaddai, mas para ele é Jeová. Então ele começa a história por lá e vem a lei, né? A lei que na verdade era uma guerra muito grande dos deuses, né? Era o Jeová, pai, né, dos hebreus, lutando contra os deuses de Faraó, do Egito, Ísis, né, e outros mais, que podemos ver outro assunto referente a esses deuses do Egito outros dias. Mas falamos sobre a lei e a graça. João, segundo aqui, ele deixa para a gente entender que ele foi o último profeta da lei. Então, o último profeta da lei, porque ele diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso João falando, o Batista. Então, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu deixei aqui tudo organizado nesses papéis, ficou mais fácil do que eu estar sempre abrindo o versículo. Eu uso a King James, que eu acho que é a melhor tradução que existe hoje para a igreja. Para você que é igreja, corpo físico, igreja. A King James, o rei James fez uma Bíblia maravilhosa para você pregar e estudar. Então, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, 16, dizendo o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, não tinha condição de um homem seguir a lei, as normas, porque não conseguia. Então houve-se o quê? Derramamento de sangue, de animais, de sacrifícios, para uma purificação, entre aspas. E nunca acontecia. Havia sempre acusação, condenação e morte. Isso que era a lei. Condenação e morte. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por quê? Porque o pecado, a lei é que apontava o pecado. A lei dizia: não matarás, não roubarás, né? Não furtarás, não faça isso, não faça aquilo. Então, como Paulo disse, eu só descobri que eu era um pecador porque a lei dizia que eu pecava. A lei estava dizendo: não mata, então, quer dizer, então que mata, então eu estou em pecado, que eu era um soldado romano e matei muita gente. Até cristãos eu matei, então a lei está dizendo que eu matava, então eu estava em pecado. Então a lei acusava o indivíduo que ele estava em pecado. A lei, e voltando ao assunto, que a lei era para os judeus, não tinha nada a ver com os gentios. A lei foi dada para Moisés, dar para o povo judeu, não para os gentios. A lei não tinha nada a ver com os gentios, mas por natureza, por causa do pecado de Adão. Agora sim, o pecado de Adão sim os matou, mas a lei não era para nós, a lei era para Moisés e para todo o judaísmo. Então, eu fiz aqui um comentário. A lei e a graça parecem opostos entre si, sem reconciliação. O cristão está debaixo da graça e, consequentemente, não tem qualquer ligação com a lei. Nunca teve, o gentio nunca teve ligação com lei alguma. A única ligação que ele tinha era com o pecado de Adão, que nos matou.
Então a graça veio para nos libertar do pecado de Adão. E o povo judeu, quem crê em Jesus Cristo o Messias, eles são libertos da lei que escravizavam eles. Em Colossenses capítulo 2, 14. Apagando a escrita de ordenança que era contra nós, o qual nos era contrário, tirou no meio de nós, cravando na cruz. Então ele está dizendo isso o seguinte, olha, toda aquela lei que havia de maldição, de condenação, que apontava os nossos erros, que nos acusava diante do Pai, aquela lei na cruz foi tirada. Está aqui. Então tem que rasgar. Está lá, estou lendo a palavra, Colossenses 2,14. Foi apagado. Jesus foi nosso advogado e juiz. Ele foi lá e pá, pagou o preço, assinou, livre. Tá? Essa cédula da lei, né, que eu estou aqui lendo agora que eu coloquei, toda a lei de Moisés era contra nós. A lei não previa libertação ou redenção, só era o que? Condenação. E aconteceu que os escribas que fazem o intérprete da lei dividiram essas leis em 365 dias, que dá um total de leis, 613 leis de ordenança e condenação. Tá pouco? Era muita lei. Não pode ir, se a mulher estiver menstruada, não pode entrar no templo. Se a mulher ter menino, não pode ter relações com o marido, até a purificação. Tem que pegar a criança, fazer circuncidar a criança. Tem que rapar a cabeça, tem que fazer... Era muita coisa para uma santidade aparente física que nunca acontecia. Nunca acontecia. Por mais que ofertasse, por mais que fizesse tudo, não acontecia. Porque a lei não removia pecado, a lei não removia, não dava redenção para ninguém, não perdoava ninguém, não dava nada. Nem perdoava a lei. O que foi cancelado? O que foi cancelado? Foi com a morte de Cristo. Romanos 7,4. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei. Para a lei e pelo corpo de Cristo, para que chegássemos a ser do outro o que foi ressuscitado dentre os mortos. Ele disse, se você conhecia Jesus em forma de homem, andando com Pedro, com Marco, com João, comendo peixe na brasa, na praia, pescando, tomando vinho no casamento, multiplicando o vinho, curando o cego, aquele homem, não veja ele mais assim. Por quê? Porque ele morreu. E quando ele morreu, levou todas as nossas maldições, toda a nossa lei que nos acusava, que nos apontava. E agora, vamos pertencer a quem então? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós pertencemos àquele agora que ressuscitou dentre os mortos em glória e poder, sem acusar-nos. A sua graça nos dá o amor. O amor, né, o transformar a graça do Pai em libertinagem. Então estou livre para fazer o que eu quiser. Não é dessa maneira. Não é assim. Ele nos deu o amor eterno de salvação. Ele cancelou tudo que havia contra nós. Maldição, tudo. Gálatas 3:23. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. Peraí, tinha uma fé escondida que ia se manifestar para nós? Tanto o gentio como o judeu tinha. A fé que eles usavam da lei era a fé de obras. A fé de obras. Me oferece um cordeiro. Ei, faça isso. Ei, faça aquilo. Era a fé de obras. O homem era justificado através daquilo que ele fazia, entre aspas, para conquistar terreno, conquistar reinos. Era uma possessão de coisas terrenas. Não era uma possessão de coisas espirituais. Então havia uma fé pequena, grande, média. Mas a fé que estava oculta, que o Pai nos dá, essa fé nunca. Há uma só fé, disse Paulo. E essa fé que foi dada, como disse também, dada ao santo para sempre. Eu tenho uma fé, a tua fé é igual a minha. Não tem fé maior ou pequena, não. Uma só fé. A diferença é a tua atitude e a minha atitude de crer. E usar essa fé. Vamos lá. Então, a lei foi tirada. E agora veja o que diz em Gálatas 6:2. Carregando o fardo um dos outros, porque essa é a lei de Cristo. Olha a diferença da lei de Cristo. A lei de Cristo agora é que você deve ajudar o seu semelhante, o seu irmão. Essa é a lei de Cristo. Ajudar um ao outro, o amor, a caridade. Diferente da outra lei que era, se teu irmão fez alguma coisa errada lá, joga uma pedra nele, apredeja ele, mata ele. Entendeu? A lei era essa. Errou, mata. Não quer cumprir, mata. Se teu filho obedecer aos pais, diz a lei, que leva ao sacerdote, depois se não ouvir o sacerdote, na pracinha e mata o cara. Isso era a lei. A lei sem piedade nenhuma. Era a lei, não tinha piedade de ninguém.
nem de reino, nem de povos, nem de pessoas, de ninguém. A lei era para matar, destruir. Mas Cristo não, Cristo diz, ó, ajuda mútua, ajuda o teu próximo, ajuda a tua família. Como eu disse, agora, é interessante, olha o que Jesus disse, não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até os céus e a terra passe, e nem um tio ou um i jamais passará da lei até que se cumpra. Está vendo aí, pastor César? Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei correto. O único que era capaz de cumprir toda a lei, só Jesus, meu amigo, meu irmão. Não tinha outro ser humano na terra que poderia realizar esse papel. Somente Jesus, perfeito, nascido de uma carne incorruptível que foi gerado dentro da Maria sem relação sexual. Deus proveu para ele um corpo, para habitar neste corpo, para ser um cordeiro perfeito para o holocausto, para o sacrifício de uma vez para sempre. Ele foi o nosso cordeiro perfeito e único. Por isso que não podia faltar, ele tinha que cumprir tudo, e não podia passar nem um tio, nem um jota, tudo que ser exatamente como diz a lei. Para ser a limpeza total da raça humana, tinha que ter um sacrifício perfeito, e ele vinha para cumpri-la. Cumpriu. Aonde isso? Na cruz. Hebreus 2,18. Com isso está abolida a antiga aliança, por causa da sua ineficácia e inutilidade. Útil. Paulo chamou que a lei era inútil, não era eficaz, não purificava ninguém, não dava redenção, não salvava. Os hebreus não falam de eternidades, eles não acreditam em eternidade, acreditam em ter possuir reino, terra, ser rico. Eles só pensam na terra. Tanto que o Messias que eles esperavam era um Messias que viria fazer guerras, o Messias que ia destruir os romanos, o Messias valente, armado. Não, ele veio com amor. Ele veio com a salvação eterna. Diferentemente de tudo que se fazia antes na velha aliança. Eu fiz aqui um comentário, ok? Em Mateus 5, 17 e 18, no versículo 17, Jesus dizia assim, que não veio revogar a lei nem os profetas. Isso por quê? Porque a lei exigia um sacrifício perfeito pelos pecados todos. Tinha que ser um sacrifício perfeito. Jesus veio cumprir a lei, isto é, morrer pelo pecado da raça humana. Primeiro em Adão. Por um entrou o pecado e a morte, e por outro entrou a salvação eterna, que foi Jesus Cristo. Pronto. Em 1 João 1, ele diz, versículo 2, versículo 1. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não pelos nossos apenas, mas também pelo todo mundo. Timóteo, capítulo 2, versículo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho no seu tempo. Ele resgatou, meu amigo. Acabou a lei para nós. Agora só a lei da graça, a lei do amor que é Cristo. Segundo os Coríntios 5, 14, 15, diz assim, porque o amor de Cristo nos contragem, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. Eu morri em Cristo e ressuscitei com Cristo. Diz Paulo, eu morri. Agora a vida que eu vivo no Filho do Pai, em Jesus. Ele morreu para que todos vivessem, que não viva mais diante de si mesmo, mas para aquele que ressuscitou. Nós vivemos para quem? Para Cristo. Para Cristo. Hebreus 2,9. Porém, vimos Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento e da morte, coroado com glória e honra, para que, pela graça do Pai, pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Hebreus 2,9. Olha que lindo, que maravilhoso, para provar a morte para cada homem. Ele provou a morte por cada homem, por cada raça, por cada mulher, por cada criança. Desde o Éden até hoje, morreu por todos. Todos aqueles que morreram sem Cristo, sem salvação eterna antes. Abraão, que morreu sem salvação eterna. José, que morreu sem salvação eterna. Josué, que morreu sem salvação eterna. Jacó, que morreu sem salvação eterna. Todos os patriarcas, todo o povo judeu, toda a raça humana, antes de Jesus, morreram sem salvação eterna. Nenhum, nem Abraão, nem Jacó.
Porque o único que podia dar salvação a Abraão, Jacó e todos os demais povos e raça e nação, Jesus Cristo. Outro não havia. Por isso que ele veio e morreu por todos os homens. O fim da lei. João 19, 28, 30 diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam determinadas para que a Escritura cumprisse, disse: tenho sede. Estava por ali um vaso cheio de vinagre, e encheu-se de vinagre, uma esponja pondo em sua boca, chegando à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Pronto, está consumado. Abriu os braços, disse: quando eu for erguido, trarei todos para mim. Então ele trouxe todos para ele. E ali ele disse: está consumado. Pronto, o cordeiro perfeito para o holocausto disse: está consumado, cumpri toda a lei. Estou libertando todos os meus filhos que estavam presos no sistema da lei, estavam presos no pecado, escravizados com algemas, na negridão de trevas, como disse João. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então todos, Abraão, Jacó, Isaac, Rebeca, Raquel, Sara, todo Isabel, todos estavam na escuridão, na sombra da morte. E em Cristo foram todos ressuscitados para a salvação eterna. Ou lembra não que quando Jesus estava na cruz, foram abertos os túmulos e muitos viram dos seus parentes ressuscitados passando na praça? Ali foi a primeira ressurreição. Cristo levou todos aqueles povos que tinham morrido. Leia. As pessoas não gostam de ler, só gostam de ouvir histórias, as mesmas histórias, todos os dias, mesmas histórias. Ou assistir novela. A novela de quê? Gênesis, Apocalipse, aí se confunde tudo, que é muita informação que não está nem na palavra, nem está, mas está ouvindo lá, está assistindo, e acha que aquilo ali é o que é certo, que é o correto. Entendeu? E não é assim. Leia a palavra. Escute seu pastor, sua pastora te ensinando. Escute ela, que ela sabe o que está te ensinando. Ok? Vamos lá. Romanos 7, versículos 6 e 7 diz assim: mas agora, morrendo para aquilo que nos aprisionava, fomos libertos da lei, a fim de servirmos sob o regime do novo espírito, não mais sob a velhice do regime da letra. Que diremos então? A lei é o pecado? De um modo nenhum. De fato, eu não saberia o que era pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não sabia o que cobiçar era pecado, mas a lei dizia isso, então não cobiçarás. Então, para dizer, olha, eu não sabia o que era pecado não, a lei que dizia para mim. Ó, se tu cobiçar é pecado, se tu roubar é pecado, então eu não sabia o que era pecado. Paulo está dizendo para os romanos. Ele só descobriu que era pecado porque a lei apontava isso. E ele, como judeu, da tribo de Benjamim, estava ciente que ele estava condenado à morte, acabou, e não só ele, como todos os parentes. Gálatas 3, 21 a 26 diz assim: então a lei se opõe às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estavam sob a tutela da lei, e nela encerrado, até que a fé que haveria de se manifestar. Olha que coisa linda. Eu falei isso aqui. A lei, a fé que nós temos hoje, não é essa fé que eles tinham antes, não. Abraão, Jacó. Não, aquela fé de obra. Essa fé que nós temos é a fé de Jesus Cristo. Que a lei caducou, envelheceu. Sabe o que Paulo chama? Sabe o que Paulo diz sobre a lei? Ele diz que tem tudo que ele aprendeu debaixo dos pés de Gamaliel, ele chamou de quê? De esterco. Ó, a lei para mim é esterco de vaca. É perigoso isso dizer? Não, está na lei. Ele falou isso, que ele tem como esterco, chamou a lei de esterco, porque a lei só fazia, realmente vou dizer, até que é uma palavra, mas a lei era isso aí, esterco, que só fazia nos maltratar, nos condenar e levar para o inferno. E Cristo nos trouxe a vida eterna. Efésios 2,15. Aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. Era muito preceito por preceitos e preceitos. Eram muitos preceitos que ninguém conseguia cumprir nenhum. Tem gente hoje, atualmente, hoje, não falando de judeu não, na própria igreja evangélica,
Que é porque quer viver debaixo do sistema da lei, quer viver, eu quero viver como viveu Josué, como viveu Abraão, como viveu Jacó, como viveu aquele povo ali, teve experiências diferentes, sem ter graça, sem ter amor, sem ter eternidade. É um povo que vivia debaixo de guerra. A única coisa que tem no Velho Testamento só é guerra. O que é que me mostre algo que tem no Velho Testamento que mostre graça? Teve graça de Josué, teve graça de Abraão. Abraão foi atrás do seu primo Ló e matou um bocado de gente para salvar seu primo. Jacó também foi lá e matou um bocado de gente para salvar seu neto e assim por diante. Você vê que isso é morte. Isso é assassinato. Isso é tomar posse da terra dos outros. Eu estou te dando. E ela matava. Isso era lei. Dizia, vai que eu estou dando a terra para tu. Agora te vira. Vai lá e toma guerra. Eu queria ser como Josué. Josué matou muita gente. Josué era um assassino. Davi foi um assassino. Salomão foi outro assassino. Que escravizou muita gente. Escravizou muitas pessoas. Entendeu? Porque a lei mandava. Entendeu? Exemplo. A lei dizia, não matarás. Não matarás. Certo? Moisés deixou a lei para Josué. Josué, a lei diz, não matarás. Ele ia matar. Não cobiçarás. Não cobiçava as terras dos povos estranhos. Não tomarás posse de coisa em algum dos outros. Não tomava. Entenda, porque a lei não era para aqueles povos. A lei não era para aqueles povos. Não era para outros reinos. Era só para eles. Então eles não podiam roubar eles mesmos. Não podiam matar eles mesmos. Não podiam cobiçar a mulher dos outros. Não. Só de fora. Fora podia. Dentro de Israel não podia. Está entendendo? Por isso que você realmente diz, não matarás, José matou. Não matarás, Moisés matou. É porque a lei era só para dentro de Israel, não tinha nada a ver com gentil, então podia matar gentil que pudesse, não tinha problema algum. Isso era a lei. Isso aqui é muito forte, mas a verdade é essa, entenda, você só lê, mas para ter alguma coisa que trava tua mente, não consegue enxergar isso. Se ela dizia não roubar, não matar, quantas mulheres foram abusadas quando eram saqueadas as terras? Os próprios hebreus abusavam. Está lá, lê Números, Deuteronômio. Foram oferecidas 32 mil almas, pessoas, para Jeová. Sacrifício. Está entendendo? Então eu não vou puxar muito pesado, que é muito pesado. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui que é muito pesado. Vamos continuar sobre a lei, né? Certo? Então, a lei era o ministério de condenação e morte. Então, nós estávamos, em outras palavras, ferrados. Não tinha como, porque eu, sem conhecer a lei, eu era obrigado a conhecê-la, porque ela dizia que eu estava errado. E Paulo foi perseguido por pregar isso. O apóstolo Paulo foi condenado por causa disso. Os apóstolos mesmo não consideravam o apóstolo Paulo como um verdadeiro apóstolo. Ele era perseguido por isso. Ele diz, mas eu aprendi da boca do próprio justo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Era o evangelho das insondáveis riquezas. Que é isso? Que é a graça, que é o amor do Pai, que nos tirou da mão de Satanás, nos tirou da maldição da lei, a lei que era pesada, que nos condenava, e nos levou para o braço do próprio Pai. E temos acesso direto a Ele, não precisa mais de argumento nenhum, de ninguém, nem de santo, nem de pastor, nem de pastora, nem de bispo. É direto com o Pai. O pastor e a pastora para ensinar, educar você a conhecer a verdade do Evangelho da Graça, o Evangelho da inteligência, como disse Paulo. É o Evangelho da inteligência. Mas o sistema religioso está aí. O sistema religioso continua na velha aliança. Continua impregnado com a velha aliança. Continua ainda fazendo as mesmas coisas da velha aliança. Só não faz um sacrifício animal. Mas o resto, tudo faz. Tem igreja que usa até kippah. Ou um pano na cabeça. Tem outros que adoram pregar mensagem somente da velha aliança. Por quê? Porque a velha aliança, meu amigo, está mostrando, como diz o El, no hebraico, quer dizer deuses. El é Deus. Por isso que ele chegou para Moisés. Moisés, para Abraão, eu perguntei como El Shaddai, que é El, Deus. Deuses poderosos. Hebraico, Deus poderosos. Procura El. Bota lá na Bíblia, palavra El. Procura no Google.
É deuses. Então, El Shaddai. Vós terão o meu nome e o meu sobrenome. Vamos lá. Emanuel, Ezequiel, Josuel, Salatiel. Meu nome e meu sobrenome, El. Que eram, na verdade, o El, não vou nem entrar nesse assunto muito pesado, o El era um deus dos semitas, os deuses de Canané. Entendeu? Então, a lei fazia isso pra gente. E as pessoas querem viver ainda na lei, fazem tudo da lei. Por que você quer viver na lei? Viva no amor de Cristo. Servir um ao outro, ajudar o teu irmão, tua família, mudar teu caráter, amar teu próximo. Isso é a lei de Cristo. Amai uns aos outros como vos amei. Isso é a nova lei, essa aí, ajudar o próximo. Essa é a lei do Pai. Não é a lei de apontar o erro do irmão. Ó, teu irmão, isso é lei, isso é coisa de lei. Apontamento, julgamento é de lei. Quem julga está na lei. E com a medida que tu julgares, tu também será julgado. Mas segundo que tu viver na lei. Porque todo aquele que vive na lei, como disse Paulo, está debaixo de maldição. Quem está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Vamos lá. Aqui em... Deixa eu passar aqui, vamos lá. Gálatas 3, versículo 23 e 25. Mesmo judeus que estavam sob o sujeito à lei foram libertos dela. Como? Mesmo os judeus foram libertos dela pela graça. Aquele que crê, aquele que ainda está com a mente cauterizada, mas quando te tira o véu, né, como Paulo arranca-se o véu, ele crê em Jesus Cristo, então ele também recebe a liberdade em Cristo. Romanos 7,6. Mas agora tem sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra, não na caducidade, velhice, caducou, a lei caducou. Paulo disse, ó, não vivemos mais na lei porque ela é caduca, ela não fez nada. Porque se tivesse feito alguma coisa, não precisaria Jesus ter vindo. Então a salvação era genuína, mas ela não dava salvação eterna, só condenava. Segundo, Colossenses 2,14, pagando a ordenança que era contra nós, nos tirou, removendo tudo isso aonde? Na cruz. Hebreus 8 diz que após a morte do testador, nova aliança tomou seu lugar. Então quem tomou o lugar da nova aliança foi Cristo Jesus. A velha ficou para trás e veio a nova que é o amor do Pai. Gálatas 3,10, porque todos que estão sobre a lei estão sob a maldição. Pois está escrito, maldito é todo aquele que não observar todas as coisas no livro da lei para cumpri-la. Então, se você está fazendo cor da lei, aqui, ó, Gálatas 3,10. Todos que estão fazendo cor da lei estão debaixo de maldição, meu amigo. Debaixo de maldição. Lei. Mas qual é a lei? Pode ter tanta coisa que é lei. Tem gente que quer imitar Jesus, quer passar 40 dias jejuando. Então 40 dias como Moisés jejuou. Né? Tem gente que está querendo machucar muito o joelho, porque acha que se machucar muito o joelho, o pai vai ouvir ela. Né? Então acha que vai ali, vai lá, vai dar um copinho de mingau lá na praça onde tem os pobres, as pessoas pobres no meio da rua, os não tem abrigo. Acho que está fazendo certo, que é a lei. Mas a lei da graça também faz isso, quer que você ajude o teu próximo. A lei da graça quer isso. Mas a lei que Paulo está falando aqui, que essa lei de obediência às coisas da lei, querem fazer tudo que os profetas do passado faziam, estão debaixo de maldição. A igreja hoje faz votos, os 300 de Gideão. As pessoas vão lá para os 300 de Gideão, representar Gideão, fazer parte dos 300 de Gideão, debaixo de maldição. Hoje a campanha de vamos derrotar Golias. Davi também estava debaixo de maldição, estava na lei. Então você também está debaixo de maldição. Vai ter a campanha aqui na nossa igreja falando da quebra de maldição. Quebrar de novo. Quebra de maldição. Maldito é todo aquele que for pendurado do madeiro. Ele nos libertou de toda a maldição que havia contra nós. Vem cá. Eu estou errado? Gálatas 3,13. Evidentemente que diante do Pai ninguém será justificado através da lei, porque o meu justo viverá da fé. Gálatas 3:11.
Ah, quer dizer que eu tenho que quebrar a maldição? E Paulo não já quebrou, não, na cruz. Ele disse, Efésios 1, Efésios 2 diz o quê? Capítulo 2 e capítulo 1, leia todinho. Que diz que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, estamos assentados em regiões celestes em Cristo Jesus. Estou com Cristo Jesus, você não está para o seu. Nós temos que estar em Cristo Jesus, sentado em regiões celestes com Ele. Ele quebrou as algemas. Plá! Se ele quebrou as algemas, maldito é todo aquele que for privado do madeiro, levou minha maldição. Que você prega aí, você prega na igreja, que Cristo levou a maldição, que Cristo quebrou a lei, que Cristo nos libertou do pecado. Mas se você falar isso, depois manda a pessoa, não, mas agora eu vou orar para quebrar a tua também. Peraí, ou Cristo quebrou a maldição do indivíduo, ou Cristo libertou esse indivíduo dessa lei que condenava, ou então não valeu de nada o sacrifício de Jesus. Pegou a coisa errada. Ou a Bíblia está certa, ou ela está errada. Aqui. Vou ler. Capítulo Romanos 3, 28. Ou seja, não adianta querer cumprir a lei, pois a lei não é justa. Pois sustentamos que o homem jamais será justificado através de obras da lei. De novo, Paulo falando. Jesus tomou para si a maldição da lei, se fazendo maldito por nós. Morreu na cruz no nosso lugar. Gálatas 3, 13. Então ele tornou-se maldito por nós. Aí vou ter que quebrar outra maldição de novo. Tem alguma coisa errada. Ele já quebrou a nossa maldição. Ele nos libertou do império da morte, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios está lá. Efésios capítulo 1. A graça de Deus, do Pai Santo, não quer dizer que você agora viver uma vida de libertinagem. Não é desse jeito. Como pessoas pregam que é assim, eu estou na graça do Pai, então o Pai faz o que eu quero, eu vou ser salvo assim. Não é isso, não. Porque não vai para o inferno, não é assim, não. Ele tem que aceitar Jesus em sua vida. Ele tem que aceitar que ele morreu na cruz por você. Aceitar que o seu sangue foi derramado para te purificar de todo o pecado. E que ele aboliu toda a lei que era condenação, que constava de ordenança contra ti. Ele removeu inteiramente que estava na cruz. Ele foi maldito por nós, nos curou das enfermidades. Se você crê nisso, você está na nova aliança. Você está numa nova aliança. Se você quer viver a velha aliança, então você está debaixo de maldição. Né? Então pare com essa coisa de querer viver na velha aliança. Pense no novo. Mas eu acho tão bonito, já contando com anjo. Eu tenho uma mensagem falando sobre anjos, você não tem noção do que é os anjos. Até gente assim, eu queria ver um anjo. Você tem noção do que ia ver um anjo com 6 asas? A tua carreira ia ser grande. Sabe quanto mede a altura de um anjo? Segundo os rabinos antigos, falam que no Torá, que um anjo mede de 3 a 4 metros de altura. Imagina um anjo de 4 metros de altura com 6 asas. Eu vou falar isso, vou ter uma mensagem falando sobre os anjos. Depois, a segunda parte será os anjos, suas aparências e suas características e os seus poderes. Vou falar sobre isso. É assustador, porque aí você imagina o anjo que está nas igrejas, é o anjo lourinho, com o cabelozinho cacheado, tocando um harpazinho, né? Com os olhos azul. Nunca tem um anjo negro, né? Nem moreno. Só os branquinhos, lourinho, com os olhos azulzinhos. Eu vou te mostrar quem são os anjos na Bíblia, bem direitinho, para você entender quem são os anjos, o que eles fazem. Entendeu? E eu vou te mostrar outros anjos que o nosso Constantino não deixou estar na Bíblia, né? Que está no Torá dos Hebreus, que está lá vários nomes de outros anjos que ninguém nem sabe, desconhece, porque é igreja. E a gente não está preparado com isso, não. Abaixa 3 anjos. Só baixa Miguel, Gabriel e Querubim. Pronto, tá ótimo. Querubim, Gabriel, né? Tá bom demais. E os outros? Então vamos entender isso aí. Então eu quero finalizar dizendo que você está debaixo da graça. Debaixo daquele que te amou, que morreu por você na cruz, que deu a vida por você. Então aceite ele em sua vida. Confesse ele em sua vida. Porque o seu nome está no livro da vida desde a fundação do mundo. Então confesse isso. Confesse que ele está na tua vida. Confesse que o Pai te restaurou. Confesse que o Pai fez uma purificação espiritual na tua vida. Que você hoje é uma nova criatura. Nova criatura. Que não está mais debaixo da lei, mas debaixo da sua graça. Desejo que você cresça em conhecimento. Procure seu pastor. Oriente-se com o pastor. Oriente-se com novela, com filme. Procure o pastor. Converse com ele, com a pastora. Peça orientação para ensinar as verdades. Porque o sistema religioso está aí, ó. Ficando cada dia mais ricos, perdendo a visão espiritual,
Cristo não é mais o centro, né? Cristo não é mais o centro da mensagem, não. É outras coisas, é o centro. O centro hoje é a política, né? O centro hoje é essas confusões, essas brigas. Cadê Jesus? Estou esquecendo até de falar do Espírito Santo. Você reparou que a igreja hoje não fala mais nem do Espírito Santo? E tem outra mensagem falando sobre isso. Ninguém fala mais do Espírito Santo. Ninguém fala mais do Espírito Santo. É incrível, né? Graças e paz, irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde. A hora que você for assistir o vídeo aí, desejo felicidade a você. Amém. Obrigado.